Sempre lembrando, eu não pude ouvir os debates anteriores, eu sou, como os ministros do Supremo em geral são, eu sou um ator institucional e não um ator político. O meu papel, o nosso papel, na verdade, é um papel de defesa da Constituição, das instituições e de promoção dos direitos fundamentais. A segunda observação inicial que eu faria, sou uma pessoa que gosta de trabalhar mais com fatos do que com opiniões, que no Brasil, nos últimos tempos, virou um pouco uma exceção, que as pessoas escolhem os lados e depois vão construindo as suas narrativas, nem sempre totalmente baseadas nos fatos. Eu tenho uma visão, Merval e meus amigos, não política, mas institucional, bastante severa dos tempos que nós atravessamos recentemente. Eu acho que o Brasil viveu um período com um déficit grande de civilidade, marcado por um contexto em que se naturalizaram as ofensas, a grosseria, a difusão do ódio, a extração do pior que havia nas pessoas. Além do déficit de civilidade, acho que vivemos um momento grave de desprezo pela educação, pela ciência e pela cultura, uma visão de armas em vez de bibliotecas, corte de verbas para as universidades, descrédito para a ciência, e também vivemos um período relevante de risco democrático que culminou com os eventos de 8 de janeiro, que não foi um fato isolado, foi um processo histórico que foi se acumulando ao longo do tempo e desagou nos eventos de 8 de janeiro, antecedidos por ataques desrespeitosos e repetidos às instituições, pela absurda e indevida politização das Forças Armadas e por um discurso que era permanentemente golpista e que incluiu a tentativa de volta ao voto impresso com contagem manual. Então, podem os senhores imaginar o que teriam sido exceções eleitorais com essas hordas de pessoas violentas e truculentas e armadas, muitas vezes, com uma contagem pública manual de votos e uma absurda valorização do estilo Roberto Jefferson e Daniel Silveira ao longo do tempo. Portanto, e isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ser conservador, com ser liberal e com ser progressista. A civilidade, o respeito às instituições democráticas e o respeito à educação, à cultura e à ciência são premissas que devem permear qualquer visão política do mundo. Portanto, a minha visão é que nós vivemos um processo de atraso civilizatório. Não estou entrando no mérito econômico, não estou entrando no mérito social, apenas uma questão civilizatória. Nesses minutos, Merval e caros amigos, Dória e demais, há pouco tempo, eu gostaria de suscitar o que eu diria talvez 3 grandes pontos no contexto desse evento sobre a presença do Brasil no mundo, o papel que eu acho que nós devemos ter para a maioria dos brasileiros e o papel para os empreendedores em geral. Eu não pude assistir, cumprimento também o presidente Michel Temer, que eu sei que está presente. Eu vejo aqui na minha tela também meu amigo, meu colega, ministro Alexandre de Moraes. O papel do Brasil no mundo, eu certamente destacaria esse papel que nós temos de nos tornarmos a grande liderança ambiental mundial. Nenhum país tem as condições que o Brasil tem para se tornar uma grande liderança ambiental mundial, pelo que a Amazônia representa em termos de biodiversidade, em termos de armazenamento de carbono, pelo seu papel no ciclo da água e no ciclo das chuvas. É um ativo global, não pode ser tratado como um passivo. Nós temos energia limpa em geral, que é a energia hidrelétrica, e temos grande potencial de energias sustentáveis, renováveis, eólica, solar, biomassa. Portanto, o Brasil tinha e tem que se colocar no cenário mundial como uma grande liderança ambiental e transformar isso num business lucrativo que, a meu ver, inclui
um grande evento na Amazônia com os melhores cientistas, os maiores ambientalistas, os grandes investidores, para dizer, todo mundo preocupado com a floresta, beleza, vamos pensar os melhores projetos que nós podemos ter para dar sustentabilidade àqueles 25 milhões de habitantes com preservação da floresta. Acho que o Brasil ainda, seu papel no mundo é ser reconhecido, como acho que merecemos ser, como um país cujas instituições democráticas conseguiram resistir à ascensão brutal do populismo autoritário e extremista no mundo, e acho que nós temos todas as condições para oferecermos atratividade para investimentos internacionais. Apesar das dificuldades brasileiras, elas são muito menores do que as dificuldades que se vislumbram na Índia, com todas as suas circunstâncias, com a África do Sul, com a Rússia, a própria China, de modo que, com um pouco de estabilidade e acertos, eu acho que o Brasil pode se tornar o grande polo de atração de investimentos em todo o mundo. O papel do Brasil para os brasileiros, eu penso que no topo da lista tem que estar derrotar a pobreza. É uma vergonha um país com as potencialidades do Brasil ter gente passando fome e passando as necessidades que nós temos visto, um pouco como consequência da pandemia, mas um pouco também como uma certa consequência de uma irresponsabilidade histórica, ainda em compromissos com os brasileiros. Eu acho que nós temos que ter uma prioridade absoluta, obsessiva com a educação básica. É isso que tem nos atrasado na história. A deficiência na educação faz pessoas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos, elites menos capazes de equacionar os seus problemas, e incluiria também numa pauta para o Brasil, para os brasileiros, investimento em ciência e tecnologia. Nós vivemos a economia do conhecimento, a economia da inovação. As maiores empresas no mundo contemporâneo são as empresas de tecnologia, já não são mais, quando o Merval e eu éramos mais jovens, já não são mais as que produzem petróleo, como Exxon, Shell, as que fabricam automóveis, como General Motors e Ford, ou as dos grandes equipamentos, como a General Electric. As maiores empresas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft, com seus novos nomes. Portanto, investir em ciência e tecnologia me parece indispensável para a construção de um país, tanto no que diz respeito ao Brasil para os brasileiros, a maioria. Eu penso que seja combater a pobreza, investir obsessivamente em educação básica e em ciência e tecnologia, e relativamente aos empreendedores, que penso seja a maior parte da plateia. O país está atrasado numa reforma tributária, o sistema tributário brasileiro é absurdo, saiu o relatório das atividades do Supremo de 2022, uma das maiores cargas de processos existentes no Brasil é a litigiosidade tributária. O sistema exige um compliance que toma mais horas do que em qualquer outro país do mundo, mas muitas vezes à frente do segundo colocado. Portanto, eu acho que o país tem que, política e economicamente, colocar prioridade absoluta na simplificação do sistema, e já há boas ideias na mesa, como a criação do IVA, unificando os impostos sobre consumo, e acho que nós precisamos fazer com que o sistema seja menos regressivo, o que significa cortar um pouco na própria carne das elites econômicas brasileiras. Sem exagero, porque a desmedida tributária também leva ao sufocamento da economia e à fuga de capitais. Portanto, para tudo existe um ponto ótimo. Ainda para os empreendedores, o obsessivo investimento em infraestrutura, que inclui não só logística, transporte, como saneamento básico, portos, habitação popular. Tem tanto espaço para crescer e para investir que é impossível nós não termos um crescimento relevante, e esse é o item final, o crescimento. O país, para enfrentar a pobreza, precisa crescer, essa tem que ser uma obsessão, e acertar o ponto justo de equilíbrio entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social, e aprender a fazer conta, e saber que os juros aumentam e a inflação chega, não é por obra do acaso nem por maldade,
geralmente é por uma gestão deficitária da economia. Se persistentemente gastarmos mais do que arrecadamos, não há como impedir o surgimento dessas consequências negativas. E, finalizando, todos esses projetos que eu acho que fazem com que o Brasil possa bombar em um futuro próximo não podem prescindir de uma elevação da ética pública e da ética privada no Brasil. Portanto, o país precisa de um grande pacto de integridade, a meu ver, com duas regras básicas. No espaço público, não desviar dinheiro e no espaço privado, não passar os outros para trás. Pode parecer simples, mas acho que essa seria a grande revolução brasileira. 10 minutos cravados, Merval. Muito obrigado. Ótimo, muito obrigado.